Boa noite. Em tempos de novos rumos na campanha pela sucessão presidencial, hora do voto recebe o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Homem público de extensa carreira política, tendo sido deputado federal por 6 legislaturas. Antes foi eleito vereador em São Paulo. Aldo Rebelo foi presidente da Câmara Federal, ministro da Coordenação Política e líder do governo no governo Lula e líder do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, na Câmara Federal. Obrigada, ministro, por estar conosco. Ministro, apesar dos temores que não desse tempo de concluir as obras, daquela pressão do não vai ter Copa, deu quase tudo certo e a Copa do Mundo teve reconhecimento internacional, inclusive. O senhor acredita que o crédito da Copa do Mundo já está sendo contabilizado a favor de Dilma Rousseff, candidata à reeleição? A minha impressão, Maria Lídia, é que a Copa do Mundo, fazer bem a Copa, era uma obrigação nossa, porque eu sempre disse que o Brasil já fez ou já fizera coisas mais difíceis e mais importantes do que a Copa do Mundo. Com todo o respeito pela Copa, pelas Olimpíadas, mas o Brasil construiu esse país gigantesco, com essa base física continental, com 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de litoral, sem nenhuma desavença com nenhum vizinho, construiu a agricultura mais competitiva do planeta, além de uma base industrial forte. Como é que esse país ia se atrapalhar para fazer Copa do Mundo? Não tinha cabimento. Eu sempre tive segurança de que nós conseguiríamos realizar bem a Copa do Mundo. E isso era o nosso dever, era a nossa obrigação. E por essa razão eu não tenho como esperar assim que a Copa do Mundo gere dividendos eleitorais para um partido, porque eu creio que o governo, o Estado brasileiro, tinha o dever de organizar bem a Copa como nós conseguimos realizar. Bom, o senhor está falando do cumprimento da obrigação. Por outro lado, a seleção brasileira teve aquele vexame do 7-1, que acho que nem nós ainda não nos refizemos completamente, onde quer que se esteja, tem um estrangeiro, tem aquela brincadeira e gozação em cima disso. Mas aí também o senhor acha que não há uma contabilização no alto índice de rejeição que a presidente Dilma tem? Creio que não, porque o futebol circula numa esfera que tem uma autonomia muito grande da política. Em 2002, o presidente Fernando Henrique recebeu uma seleção vitoriosa, aliás, dirigida pelo Filipão, recebeu no Palácio, foi uma grande festa, e não creio que aquilo tenha dado qualquer vantagem ao seu candidato à presidência da República. Tanto é que o candidato do presidente Fernando Henrique perdeu, apesar da grande vitória que nós tivemos na Copa do Mundo do Japão. Bom, o senhor deixa claro, então, que no seu entender não existe legado da Copa que repercuta nas urnas. Entretanto... Existiria, deixa eu te fazer só relativizar um aspecto. Se a Copa tivesse sido um fracasso ou um vexame, eu acho que aí provavelmente pesasse sobre os ombros da candidatura do governo um certo déficit, uma certa cobrança. Mas como deu certo, isso caiu na contabilidade da obrigação. E eu não vejo isso nada demais, ou seja, não vejo nenhum problema em o governo ter feito a sua obrigação e em eu também ter feito a minha obrigação. Me sinto satisfeito só por isso. Pouco depois da Copa, numa primeira entrevista, o senhor fez uma referência ao futebol brasileiro, dizendo que o Brasil precisava repensar o futebol brasileiro e o senhor defendeu a intervenção do Estado em relação ao nosso futebol. E isso deu muito o que falar naquele momento, até porque
parece que tem uma exigência da FIFA de que o Estado não interfira nos negócios do futebol e que até com uma sanção, né, o país cujo Estado interfira ficaria fora das Copas. Quando o senhor falou em intervenção do Estado, o que o senhor quis dizer exatamente? Eu quis dizer que o Estado deve fazer um esforço para apoiar e estimular a modernização do futebol brasileiro. Nós somos grandes protagonistas dentro de campo, mas fora de campo nós estamos próximo de um fiasco. No PIB mundial do futebol, nós ocupamos uma posição muito modesta. Os ingleses detêm quase que 30% desse PIB mundial do futebol. Os alemães, mais de 20%. Os espanhóis e os italianos, próximos de 20%. E dizem que a nossa posição, porque eu nunca vi uma estatística completamente confiável, mas divulgam nesses fóruns internacionais que nós nos aproximamos dos 2% do PIB mundial do futebol. Ou seja, dentro de campo, nós somos o primeiro PIB, porque somos os maiores campeões, os únicos que participou de todas as Copas, mas fora de campo, nossos clubes vivem endividados, nós vivemos em confusões com os nossos campeonatos, inclusive na justiça desportiva. Então é preciso que o governo faça um esforço para melhorar essa situação, sem promover, não é a intervenção, as pessoas pensam, quer nomear o presidente assumir da CBF. A gestão, não é isso? Não queremos assumir gestão nenhuma, nem nomear dirigente, nem de clube, nem de federação, nem de confederação. Nós queremos que o Estado ajude a proteger aquilo que é, segundo a lei, um patrimônio público e de interesse nacional, que é o esporte. Isso não é já obrigação do Estado, porque uma vez que futebol é um dos muitos esportes? É uma obrigação, mas nos faltam instrumentos para isso, porque a legislação afastou completamente, a Lei Pelé afastou completamente o Estado de qualquer tipo de interferência. Ou seja, nós temos muito pouca capacidade, ou seja, a entidade é uma coisa completamente privada, sem que o Estado possa oferecer qualquer tipo de contribuição para melhorar esse desempenho. Agora está havendo uma coisa lá de renegociar as dívidas com contrapartidas muito fortes, que os dirigentes se comprometam, por exemplo, a não endividar novamente os clubes, a não antecipar receitas, a não pagar folha de salário acima do que o clube arrecada, porque tudo isso acontece, da Série A até a Série D. Aí, de repente, os jogadores se deitam em campo porque há 2 meses não recebem salário. Agora, ministro, antes de eu entrar assim, na campanha, nas eleições de 2014 mesmo, nos detemos nesse aspecto, eu quero saber do seu Palmeiras, que celebra o centenário em tempos de dura crise. Como é que o senhor avalia? O problema do Palmeiras é problema de gestão ou o Palmeiras é apenas o retrato do que está acontecendo com o futebol no Brasil, que o senhor descreveu alguns aspectos agora? Não é o retrato do que está acontecendo com o futebol no Brasil, porque nós temos aqui mesmo, em São Paulo, na nossa capital, 2 casos que não são de pleno sucesso, mas não enfrentam os problemas que o Palmeiras enfrenta atualmente. O próprio São Paulo Futebol Clube e o Corinthians, que estão numa situação muito melhor do que a do Palmeiras. Nós temos uma conjunção de problemas no centenário do nosso clube, que chegou até a ser a lanterna do campeonato. Agora saímos da zona de rebaixamento com uma vitória no sábado contra o Curitiba, mas enfrentamos, o clube é endividado, o clube não tem certidão negativa de débito, o clube antecipou receita, o clube vive problemas na gestão, não tem patrocínio master, que é aquele patrocínio da camisa, então mostra que tem problemas que precisam ser enfrentados, porque é uma das grandes legendas do futebol mundial. Palmeiras foi o primeiro campeão mundial de clubes. O Palmeiras é o clube brasileiro mais vencedor do século XX. Foi o primeiro brasileiro a chegar a uma final de Libertadores. Tá bom. Eu vejo que agora o senhor está aí objetivamente falando pelo coração. Podemos encerrar aqui, já ficou muito claro a sua paixão pelo Palmeiras. Obrigado. Mas, ministro,
As pesquisas de opinião, da mesma forma que as manifestações de rua mostram um desalento muito grande do cidadão brasileiro e um descrédito na política, nos políticos, nos administradores públicos. O que acontece? O senhor, que é um político de extensa carreira, como logo na abertura eu mencionei, como é que o senhor entende o que está acontecendo? O Brasil passa por uma crise de lideranças? Eu acho que o Brasil enfrenta, sim, não uma crise de lideranças, é mais uma crise de ideias. Por quê? Porque a política não é uma profissão, não é um meio de vida. A política é um caminho para você defender uma causa, para você defender um pensamento. Nós tivemos, até a primeira eleição para presidente da República, a primeira eleição direta, nós tínhamos uma causa, que era a causa democrática. Conquistar as liberdades políticas, liberdade partidária, liberdade sindical, liberdade de associação, liberdade de imprensa, tudo isso foi alcançado. Eu acho que esse programa, nós... Perdemos uma bandeira, uma causa? Eu acho que não perdemos, porque ganhamos essa causa nós ganhamos. A causa da democracia nós ganhamos. O Brasil é uma democracia, se não perfeita, mas é uma das democracias mais avançadas do mundo. Eu era estudante no fim dos anos 70, começo dos anos 80, e eu examinei a plataforma que nós defendíamos, foi quase tudo alcançado. Depois disso, o que é que ficou como utopia? O que é que ficou como causa? Na minha opinião, deveria ter ficado a causa nacional, do desenvolvimento do país, do desenvolvimento integrado do país, do fim das desigualdades regionais, da realização do pleno desenvolvimento científico, tecnológico, modernização da indústria, da agricultura, das Forças Armadas, mas nós não conseguimos dar passos importantes nesse caminho, né? E a que o senhor atribui isso? O senhor faz parte de um governo que enfrenta exatamente essa cobrança do crescimento, do desenvolvimento e que tem aquilo que chamam de um PIB pífio. O senhor atribui isso a quê? Aí é uma questão de gestão, ministro? Não é o problema do PIB. Porque não é herança maldita, uma vez que esse governo vem de um outro muito bem sucedido do presidente Lula. Não se trata de herança maldita e não se trata de fracasso, porque nos últimos anos, enquanto a Europa perdeu dezenas de milhões de postos de trabalho numa economia que não consegue encontrar alternativa, sobrevive pela força econômica da Alemanha, o Brasil criou 16 milhões de postos de trabalho nos últimos anos. Nós estamos no contrafluxo da economia da Europa e da economia dos Estados Unidos. Não estou me referindo aos êxitos sociais do governo, aos êxitos materiais, porque é um caso de sucesso. Se comparar as grandes economias do mundo, tirando a China e um pouco a Índia, a economia europeia, a economia norte-americana, a nossa economia não vai mal. Eu estou me referindo à causa. Qual é a causa que move a sociedade? Qual é a causa que move a população? Nós tínhamos a causa democrática. O governo Lula dirigiu-se um pouco mais para a causa social, promover a elevação do padrão de vida da população mais pobre, o Bolsa Família, a redistribuição de renda, criando uma que eles chamam de nova classe média, que eu acho que não é nova classe média, é apenas o trabalhador ganhando um pouco mais. Eu acho que isso também foi um esforço importante, mas o país, ou seja, a nação, a questão nacional, essa é a causa que nós ainda precisamos encontrar. Então, eu havia indagado sobre a questão das lideranças. Os partidos políticos investiram em oferecer oportunidades para os jovens que estavam tendo interesse na política desenvolverem lideranças novas que substituam os que estavam aí. Eduardo Campos, que o país perdeu, um político considerado jovem, aos 49 anos, ele expressou que ele queria atrair
políticos pós-64, exatamente para compor um grupo que pensasse um país moderno, do futuro, um país com muita inovação. Os partidos políticos tiveram esse interesse ou os velhos políticos se agarraram ao poder e esqueceram que precisava renovação? Não, eu creio que renovaram. Todos os partidos, sem exceção, investiram na promoção dos seus departamentos de juventude. O PT tem a sua juventude, o PCdoB tem a sua juventude. Sim, mas quem são os jovens líderes? Dá para apontar nomes? Mas é claro, você não pode dizer que o Aécio é um jovem, é um líder velho do passado, tá certo? O avô dele era personagem da história do Brasil recentemente, quando ele era menino. É uma liderança jovem importante. O prefeito de São Paulo, eleito prefeito da mais importante cidade do Brasil, de uma das mais importantes cidades do mundo, também um jovem que se elege pelo primeiro... Mas não é ainda uma liderança política, não dá para dizer isso, né? Não é uma liderança consolidada, mas a eleição para a Prefeitura de São Paulo já é uma promessa de liderança importante. Como foi também a própria eleição do Kassab. Pode dizer que o Kassab também seja uma raposa felpuda antiga. O governador do Paraná, estou falando de pessoas já com mandatos alcançados, também não é uma liderança antiga. A própria candidata, que é senadora lá no Paraná, Gleice Hoffmann, também um dia desse era uma jovem militante da União da Juventude do PCdoB. Então eu vejo assim, mesmo a senadora Ana Meia, lá no Rio Grande do Sul, entrou na política também há pouco tempo, era uma jornalista, né? Eu acho que os partidos, todos eles, o PT, o PCdoB, o PSB, o PSDB, o PDT, procuram essas lideranças jovens. E o Eduardo Campos era uma expressão particular, ousada e especial dessas lideranças, dessa juventude. Eu vou pedir licença ao senhor. Nós vamos prosseguir com a nossa conversa. Eu faço um pequeno intervalo e trazendo para o momento atual, passada a perplexidade da morte de Eduardo Campos, a sucessão presidencial. Marina Silva é a candidata do PSB Rede, qual seja, assume aquele lugar que era de Eduardo Campos. E a pergunta que eu deixo para logo que voltarmos, o ministro Aldo Rebelo nos responder, é quem será mais afetado com a candidatura Marina Silva, Dilma ou Aécio Neves? Um instante. Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando Aldo Rebelo, ministro do Esporte. E a questão que eu havia deixado para que o ministro nos responda foi, com a candidatura Marina Silva, quem é mais afetado? Dilma Rousseff ou Aécio Neves? Maria Lídia, parece que as pesquisas mais recentes apontam a perda de votos na candidatura do Aécio. Por quê? Porque o Eduardo e a Marina se situam no mesmo campo, no mesmo espectro político que é da oposição. Cada um fazendo a sua moda, mas as duas candidaturas de oposição. Portanto, a candidatura da presidente Dilma está mais preservada e tanto é que ainda lidera e é favorita para o segundo turno. Não, num segundo turno, Marina Silva é que ficaria equilibrado. A favorita e poderia vencer Dilma Rousseff. É equilibrado, né? Mas Aécio perde, mas também eu não sei por quanto tempo, porque essa disputa entre Aécio e Marina ainda não foi posta, ainda não houve esse enfrentamento. Então eu acho que esse favoritismo de Marina também não é algo consolidado frente a Aécio. O senhor acha que esse favoritismo de Marina Silva tem uma relação direta com a comoção, com o sentimento de perplexidade, dor pela perda de Eduardo Campos? É evidente. Tem essa relação? Não tenho dúvida Pode nenhuma. refluir? Acho que tem essa relação
tem uma ligação direta com a comoção, com o sentimento de perda, com quase gesto de solidariedade em relação à tragédia, e acho que pode refluir. Por quê? Porque a candidatura do Aécio dispõe de uma base política mais ampla e mais sólida, de uma base social mais ampla, mais diversificada e mais sólida. É uma candidatura mais consistente porque tem mais lastro, ou seja, é uma liderança mais experimentada, governou um grande estado por 2 vezes, Minas Gerais, e acho que Marina precisa ainda demonstrar nos seus esforços de campanha a experiência e a capacidade de enfrentar o desafio de governar um continente como o Brasil. Bom, o senhor falando, né, me sugere, o senhor expressa um pensamento no PT e um pensamento da própria candidata Dilma Rousseff de que seja muito mais interessante enfrentar um segundo turno Aécio Neves do que Marina Silva, que apareça como uma alternativa real de mudança, considerando que ela ainda seria a inovação. Eu quero, então, lhe perguntar exatamente sobre essa questão da mudança. Eduardo Campos dizia, Maria Lídia, mudança é a pegada. Ele falava isso, falou aqui isso, no programa Hora do Voto, no Jornal da Gazeta. Todos os candidatos se apresentam como agentes de mudança. Até a presidente Dilma, na reeleição, é colocada como agente de mudança. Mas Marina Silva seria a que poderia personificar a renovação, a mudança? Em primeiro lugar, eu não expresso nem o pensamento do PT, não por não ser do PT, mas porque não sei se é isso que o PT pensa. E nem expresso o pensamento da presidente Dilma. Eu estou aqui falando por minha conta e risco e dando a minha opinião muito francamente a você como jornalista. E também não sei se para a presidente Dilma, que eu acho que vai ganhar a eleição, a melhor ou o melhor adversário seria Marina ou Aécio. Eu não tenho a convicção de quem seria melhor para ela. Eu acho que a candidatura de Aécio, vis-à-vis a candidatura de Marina, é mais consistente. Eu acho que ele seria um adversário mais duro no segundo turno do que a candidata Marina, mas isso também é uma opinião, é uma ilação da minha parte, que eu não tenho pesquisa, não investiguei para chegar a essa conclusão. Falando em pesquisa, então a questão da mudança. Mais de 70% dos brasileiros querem mudança. E o senhor acha que a presidente Dilma tem como convencer os brasileiros que ela pode personificar a mudança? Ou a percepção é de que com Dilma será mais do mesmo? Não, eu acho que com Dilma, a percepção do eleitor é que as coisas boas do governo dela terão continuidade. Porque a mudança, ela tem que ser cotejada entre 2 opções. Esse vai mudar? Talvez não mude tanto. E aquele ali vai mudar para melhor? Porque é preciso que se qualifique o desejo de mudança. As pessoas querem que mude, mas querem que mude para melhor. E às vezes o candidato da mudança não qualifica a mudança para melhor. O cara diz, pode mudar, mas pode mudar para pior. Então vamos ficar por aqui. Eu acho que o favoritismo da presidente Dilma é porque, mesmo que ela não represente, porque não poderia representar a mudança total do governo, do primeiro governo para o segundo, eu acho que diante das alternativas, as pessoas se sentem mais seguras com ela do que com a mudança que pode trazer mais risco das alternativas que se apresentam. Uma variável que foi colocada pela candidata Marina Silva, o senhor acha que pode ter um peso significativo para partidos e para políticos? Isso dela dizer que, se eleita, ela ficará apenas 4 anos, que não vai ter nada de reeleição. Num segundo turno, isso pode seduzir? Isso não significa nada, entendeu?
O que é que significa? Ou seja... Significa que não vai ter reeleição, não fica Não, 8 e é chance para os demais. Não, significa que é um voto de desconfiança no próprio governo dela? Ou seja, por ser contra a reeleição. Eu sei, mas... Muita gente é. Muita gente é, mas muita gente também não julga isso a coisa mais importante do mundo. As pessoas acham que um bom governo pode ter 2 mandatos. A mais duradoura experiência democrática do mundo, ininterrupta, que é a democracia norte-americana, traz a reeleição, e isso nunca foi um problema para eles. Então eu acho que esse não é o grande problema do Brasil. Fui contra, inclusive, a aprovação da reeleição. Na época eu fui contra, mas não creio que esse seja o grande dilema do Brasil. Quer dizer, e nem uma atração para partidos e para políticos. A atração é o que o candidato vai fazer de bom para o eleitor. O eleitor está preocupado com o seu salário, com a sua segurança, com a saúde dos seus familiares, com a educação dos filhos, com o transporte, com a sua renda, com o seu poder aquisitivo. Quem vai apontar para o eleitor que vai assegurar esse bem-estar? O candidato que conseguir transmitir isso com mais confiança é o candidato que tem melhores condições de vencer, e acho que a presidente Dilma tem essa capacidade. Eu agradeço muito sua presença hoje na Hora do Voto. Uma boa noite, muito obrigada. E termina aqui a Hora do Voto de hoje. Agradeço muito a você que esteve conosco até agora e o espero na próxima segunda-feira, à meia-noite, outro Hora do Voto. Até lá.